Você tem medo? Você tem medo de quê? O seu medo te limita, impede de você estar fazendo escolhas? Será que é possível superar, mudar a questão do medo? Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e hoje eu quero conversar com você sobre o medo e a possibilidade de superar este medo. O medo, ele é mais ou menos como alguém que sai à noite numa floresta e toma de uma lanterna e coloca o foco em algo. Aquilo que você foca se destaca completamente diante de tudo mais. E então aquilo tende a crescer. Onde você coloca a sua atenção, onde você coloca o seu foco, aquilo se destaca na sua mente, na sua atenção. Para a gente poder entender melhor sobre a questão do medo, a gente encontra uma referência muito rica no próprio Evangelho. Jesus, quando ele nos contou a parábola dos talentos, ele fala ali sobre a questão do medo. O que representa o medo? Como é que a gente pode lidar com isso? E se realmente é justificável o medo. Então, Jesus ele conta, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que havia um senhor, e esse senhor tinha muitos bens, muitas propriedades, e ele então teve que fazer uma viagem durante um certo período de tempo. E antes dele se ausentar, ele chamou seus servos e distribuiu uma cota dos seus bens para cada um dos seus servos, para que cada um então cuidasse disso. Quando ele retornou, ele então chamou esses servos para poder darem satisfação do que eles fizeram com os bens que foram postos ali. Então, a parábola é a parábola dos talentos. O talento era um dinheiro da época, e cada talento valia 6.000 denários. Cada denário era o preço que se pagava por um dia de trabalho no campo. Só para que a gente tenha ideia assim, do que representa. Então, é uma parábola que fala de valores, do trabalho e tudo. Lembrando que tudo isso daí é simbólico, mas que a gente pode e deve trazer para a nossa vida. Então, esse senhor retornou da viagem e chamou o seu primeiro servo, que ele havia dado 5 talentos para que ele cuidasse. E esse servo, então, diz que ele pegou esses 5 talentos e trabalhou com eles. Ele, então, trabalhou, investiu, e ele, então, agora estava devolvendo 10 talentos. Então, ele multiplicou, ele dobrou aqueles talentos. E esse senhor ficou extremamente feliz com isso e o gratificou. Ele chamou, então, um outro servo que ele havia dado 3 talentos. E esse servo, então, também trabalhou muito, investiu, e agora estava devolvendo 3 talentos, mais outros 3. Então, ele também dobrou esses talentos. Mas quando esse senhor chamou o servo que ele havia dado apenas 1 talento, esse servo, então, disse, olha, pois eu sei que o senhor é um homem severo e tudo, que ceifa onde não semeou, e eu então fiquei com muito receio, fiquei com muito medo. E o que eu fiz foi, eu cavei um buraco e escondi esse talento. Mas olha, ele está aqui, daquele mesmo jeito. E então o senhor falou assim, olha, mas não era isso que eu queria. Eu queria que você tivesse aplicado esse talento, investido também, para que ele pudesse ter multiplicado. Então, não foi uma boa justificativa o ter escondido o talento por medo. Então, a gente vai lembrar que essa postura de guardar, de esconder o talento, é uma postura egoísta. É uma postura que esconde as possibilidades. Cada um de nós tem mais de um talento, com certeza. Talento é habilidade, talento é possibilidade, talento é recurso, e todos nós temos, nem que seja a do tempo, nem que seja da disponibilidade, nem que seja do conhecimento, nem que seja da atenção, nem que seja do próprio recurso material. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento para que a gente possa reconhecer as nossas possibilidades de talentos por agora. Porque o medo não foi justificativa para o servo dele não ter aplicado, dele não ter movimentado, dele não ter trabalhado com aquele recurso que ele tinha. Então vamos pensar o seguinte, ter medo é normal? É normal.
É normal de você ter medo por uma expectativa de uma entrevista de emprego, de trabalho, se de repente vai conseguir ou não, se de repente você se aproxima da pessoa que você ama, deseja estar junto, se ela vai corresponder ou não, se aquele investimento, se aquele empreendimento que você está fazendo, se ele vai ser correspondido, se ele vai ser atendido ou não. É natural ter um pouco desse medo. Mas a questão grave é que, habitualmente, o medo ele tem uma dimensão concreta, física, real, ele tem uma dimensão imaginária. Então, muitas vezes, a nossa imaginação faz com que a gente, então, sofra demais por causa de um medo. Faz com que a gente superdimensione aquele medo. E aí, então, isso daí é muito grave. Porque quando o medo ele começa a causar reações físicas como sudorese, taquicardia, palpitações, ansiedade, quando o medo ele tira o sono, aí ele não tem nada de normal nisso daí. Aí ele já se tornou um medo patológico. Então isso daí não é saudável e é necessário então, logicamente, buscar ajuda de um terapeuta, de um médico, fazer o tratamento adequado como deve ser. Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, ela vem dizer que o medo ele tem dois componentes. Um componente exógeno e um componente endógeno. Mas nós temos também os processos exógenos, aqueles que vieram de fora e que muitas vezes estão ligados agora mesmo, a essa existência e tudo. E Joana de Ângeles coloca que tem relação com um ambiente educativo que foi pernicioso, que foi adoecido. Então a presença de um dos pais ou os dois pais extremamente agressivos ou negligentes, gerando um conflito já na criança, onde a criança poderia ser abusada, agredida. Isso daí gera uma postura de medo. Porque se os próprios pais a maltratam, imagine então a vida. Essa criança então ela cresce desfavorecida de estima, esperando o pior. Então, esses casos são graves, existem e já causam assim um problema de subestima. Ou seja, a pessoa não se considera digna de estima, de esperar o melhor. Porque desde pequena as referências que ela teve a maltrataram, a agrediram, a menosprezaram, né? Então é algo traumatizante, na verdade, que necessita de um devido cuidado, de um devido tratamento, para que a pessoa possa se restabelecer, para levar a sua vida adiante. Um outro fator também que Joana de Ângeles coloca, que é um fator exógeno, tem a ver com o descuido das figuras que são as pessoas que são os educadores, que podem ser os pais, que podem ser os avós, que podem ser professoras, que podem ser adultos, que muitas vezes querendo ou entreter a criança, contam indevidamente ou inadequadamente histórias que para a criança ela lida tudo muito no concreto. E aí vão falar de bruxas, de lobisomens, de fantasmas, de coisas sobrenaturais, de uma forma inadequada que gera medo. E aí então é aquela história da criança que quando pequena escuta a história do homem do saco. E o homem do saco é aquele homem que anda na rua carregando um saco nas costas, que quando vê uma criança desavisada, a rapta, coloca dentro do saco e leva embora dos pais. E nunca mais vê os pais. E aí a criança escuta aquela história e ela fica com medo. E aí quando ela vai para a rua, ela vê de repente um morador de rua e fica com medo do morador de rua, porque os pais incutiram o medo indevidamente. Ou então, os educadores querendo que a criança fique quieta, o que eles fazem? Eles então falam assim, olha, se você sair daqui, se você fizer bagunça, olha, o bicho-papão te pega, olha, a bruxa te pega, olha, eu não sei o quê. E a criança, então, ela se vê assim, olha, qualquer coisa de errado que ela fizer, ela vai ser imediatamente punida. Se ela não obedecer, ela vai ser punida.
Olha como é que isso daí é limitante dentro do psiquismo da criança. Olha como é que isso daí gera traumas já desde a infância. E essa personalidade, então, já se desenvolve adoecida, mutilada, em função da inadequação do processo educativo que ela recebeu. Então, esses daí são fatores que podem acontecer e que merecem o devido trato, merecem o devido cuidado, para que a pessoa não leve ao longo da vida essas feridas, esses traumas, para que ela possa aprender a se superar. Então a gente vai lembrar que o medo é natural. O medo, ele é uma emoção básica que é importante de ser vivenciado no momento adequado, porque o que o medo faz? Ele coloca o foco naquilo que está acontecendo, exatamente para que a pessoa não ignore. Então, o que o medo faz? Qual que é o papel do medo na vida da pessoa? Faz com que a pessoa, então, ela dê atenção, com que ela tenha cuidado, com que ela exerça mais nitidamente o seu discernimento, faz com que ela tenha mais prudência, faz com que ela se prepare mais para enfrentar a situação. Então, o medo, não necessariamente, ele é para que a pessoa fuja das situações. Se a pessoa fugir, pode não ser saudável, mas sim para que a pessoa se prepare mais para lidar com a situação. Então, de tal modo que todas as pessoas saudáveis sentem medo no momento adequado, diante da situação adequada, para que ela tenha prudência, não para que ela fuja da situação. Então, não ter medo não é saudável. Não ter medo demonstra que a pessoa tem um adoecimento. Existe uma doença que se chama Urbach-Wiett. Essa doença faz com que a amígdala, que é a área do cérebro responsável pela emoção do medo, ela está desligada, desconectada. Então a pessoa ela vivencia situações onde a própria vida dela está em risco e ela não sente nada. Então não é saudável não ter medo. Então vamos refletir sobre isso. O medo é algo natural. O medo, no momento adequado, ele faz bem, porque ele faz com que a pessoa fique mais prudente, mais atenta. Mas o medo, ele é para que a gente enfrente a situação com discernimento, com inteligência, com cuidado, com cautela, e não necessariamente para que a gente fique paralisado. Então vamos pensar sobre isso e a gente continua conversando no próximo vídeo. E eu te vejo lá.